Hoje, 17 de setembro de 2025, dia 1302 do conflito Rússia e Ucrânia, Ucrânia e Rússia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o avanço russo no setor da floresta de Serebriansk. O que é que os russos estão buscando? Eu já falei recentemente alguns motivos e os russos começam a divulgar um outro fator. Já já vou trazer para você com detalhes o que é que eles estão buscando nessa área. Vamos falar também, dar uma geral, o panorama da famosa calmaria antes da tempestade. Ou seja, provavelmente teremos nas próximas horas, um dia, 2 dias no máximo, mais um ataque aéreo russo em larga escala. Isso e muito mais a partir de agora. Já sabe, like no vídeo, comenta bastante. E se você quer se tornar até amigo do canal, tá? Até gravei um vídeo ontem analisando até agora a situação no mês de setembro em todo o fronte. Fiz uma análise de lá de cima, de Sumi, até essa região de Odessa, toda a região. Eu fiz uma análise rápida, um vídeo bem objetivo e foi exclusivo para quem é amigo do canal. Aqui abaixo tem um link para você assinar, né? Um valor simbólico por mês que você paga, e é do próprio YouTube, tá? É bem seguro e tudo mais. E é uma forma de você ajudar, caso queira também ter acesso a alguns conteúdos exclusivos, tá bom? Vamos lá, o que interessa, que é dar uma geral aqui. Primeiro, os informes que vão chegando. Deixa eu pegar aqui o informe do dia. Os russos lançaram ao todo 172 drones Shahed, tá? E pelo menos um míssil Iskander-M e um míssil S-300 foram lançados. Interessante é que é a segunda vez essa semana que os russos lançam um míssil S-300. Normalmente esse tipo de míssil ele é usado para sistema antiaéreo mesmo, né? E tá com um objetivo aí de ataque, enfim, ou contra-ofensiva também. Às vezes pode ser algum sistema antiaéreo nas proximidades aqui de fronteira e que foi utilizado com esse objetivo de contra-ataque, né? Não sei exatamente o objetivo. Deixa eu mostrar só aqui um informe ucraniano, que foram relatadas explosões em Donetsk agora há pouco, tá? Dentro do Oblast de Donetsk, dentro da cidade mesmo de Donetsk. Não tá muito claro o que é que foi, né? Um depósito, algo do tipo, se foi drone, se foi atentado, dando a entender talvez até que tenha sido um atentado, né? Vamos aguardar ver se saem mais informações aqui. Agora sim, vamos seguir aqui nos informes. Em Cherkasy, em Kirovograd, né, teve ataque russo à infraestrutura de energia. Mais uma vez, como sempre, os russos estão mirando nessa infraestrutura. Também tem o setor de ferroviário ucraniano sendo atingido. Interessante aqui observar, ó. Uma subestação ferroviária em chamas após ataque russo. Para garantir o serviço ferroviário, o pessoal, né, da empresa ucraniana mobilizou mais de 20 locomotivas a diesel reservas nos trechos com blackout de equipamentos e sinalizações, né? Então houve toda uma interrupção. Então também até questão de transporte na região. Então tá um caos em todo este setor. Tem um informe aqui também estranho, esse falando sobre bombardeios na usina nuclear de Zaporizhia durante a noite, onde um incêndio irrompeu na área de coleta de combustível, afirma a administração russa. Lembrando que é do lado russo, tá? O lado ocupado pelos russos, a usina nuclear de Zaporizhia. Aí é aquela história, né? Mais uma vez, ucranianos atacando por algum motivo estranho a usina nuclear de Zaporizhia. Aí eles não fazem barulho, né? Acontece qualquer coisinha do lado deles, eles já fazem todo um barulho. Olha, tá vendo? Os russos estão fazendo isso. E aí os caras atacam uma usina nuclear, né, de forma totalmente errônea, maluca, e aí ficam calados. Aquela velha história, né? Sempre 2 pesos, 2 medidas. Os informes que estão chegando aqui, ó, estão dizendo que os russos entraram em Kupiansk não apenas pelo norte, mas também pelo noroeste e estabeleceram posição em áreas residenciais.
Esse informe aqui que eles estão trazendo é um informe atrasado. Eu já relato esse informe aqui já há alguns dias. Mas você sabe, né? O Stranded Today, por exemplo, eles seguem muito o que o Deep State, que é o site de notícias de mapas para a Ucrânia, segue. E esse informe aqui já é um informe antigo. E essa informação aqui, ó, de que tá vindo pelo norte, pelo noroeste, isso já vem dias. Eu venho trazendo esse informe aqui. Eu até tô trazendo que tem presença russa até aqui mais abaixo um pouco dessa estrada e próxima à ferrovia, né? Então, mas é que aquele velho delay, os caras gostam de ficar segurando informação, mas é uma coisa já. Aqui é falando sobre o ataque em Donetsk, né, na cidade de Donetsk, ocorrido, o atentado que ocorreu. Tô vendo aqui, ó, um novo status apareceu em Reserva Plus após a atualização. Cadê? Explicou um comentário que significa que o registro militar não tem informações sobre a especialidade ocupacional militar de um indivíduo específico. Não tem criaram um novo. É só aqui um informe mais técnico aqui do exército, da reserva aqui da Ucrânia, de pessoas que precisam concluir o treinamento militar e estão aparecendo numa lista lá. Enfim, coisas do tipo lá, mais burocráticos. Tem um outro informe aqui, ó, dizendo que Lavrov afirma que a Ucrânia rejeitou as propostas, né? Que o representante especial dos Estados Unidos, Witkoff, transmitiu após o encontro entre Trump e Putin. O ministro das Relações Exteriores da Rússia afirmou que Kiev está sabotando os esforços. Aí começou toda aquela briga, né? Aquela discussão muito grande entre um lado e outro, que vai ser comum ocorrer, tá bom? Estão falando aqui, falando de uma estrada, né? Dizendo aqui, em 12 de julho, a Rússia está construindo, desde 12 de julho, né? Estão informando aqui. Está construindo uma estrada de desvio perto de Mariupol para fins militares. Silêncio, sem câmera, sem visita de propaganda, porque essas estradas não são para pessoas, são para equipamentos, cargas e comboios militares. Isso acelera o movimento de forças, reduz o tempo de logística e prepara a cidade como um centro para novas ofensivas. Aqui em Mariupol, né? Deixa eu... Aqui, ó. Essa região aqui. Lembrando que provavelmente, não tem informe aqui. Eu até trouxe meses atrás quem é que provavelmente está construindo aqui. É um tipo de joint venture, é um tipo de sociedade entre chineses e russos. Provavelmente isso é grana chinesa com mão de obra local. Mão de obra russa / ucraniana no local. Ucraniana que eu digo da chamada Nova Rússia, dos moradores já que moram aqui mesmo. Porque o que se sabe é que a ideia é construir uma grande reconstruir ou melhorar uma rodovia que vai de Rostov-on-Don, passa por Mariupol, vai para Berdiansk, provavelmente segue por Melitopol, desce aqui até Simferopol e vem para um dos portos aqui, que não está muito claro qual seria o porto, se seria realmente Sebastopol ou um novo porto. Isso já se fala muito sobre isso, né? Inclusive, aqui em Berdiansk é provavelmente o local chinês, é um porto futuramente chinês de infraestrutura já. Tem um pequeno aeródromo aqui. Enfim, eu já expliquei isso em vídeos passados sobre essa parceria chinesa que tem aqui, visando futuramente o beneficiamento. Tem uma série de terras importantes aqui de mineração nessa parte entre Mariupol e essa região aqui do antigo Oblast, da cidade mesmo de Donetsk, né? De um ponto a outro, existem alguns pontos estratégicos importantes e tem dedo chinês por aqui, tá? Não, lógico que não de forma oficial, mas é o que se sabe já há um certo tempo. Enfim, essas são as principais notícias. Aqui estão falando de alguns outros ataques, algumas coisas que ocorrem em Odessa. No front, o que é que nós temos de novidade? Aqui em Chakovo, melhor dizendo, né? Seria mais o termo
tenha ocorrido uma movimentação diferente. Os ucranianos, essa semana, fizeram um movimento aqui, ó. Romperam a defesa russa, estreitaram mais esse avanço. Isso aqui torna-se algo perigoso para os russos, tá bom? Essa zona cinzenta aqui está mais para ucranianos do que para russos, é um fato. Lembrando que esse aqui é o norte. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Tirar bem o zoom para você entender o contexto. Aqui é Pokrovsk, aqui é o setor de Poço Dourado, que eu sempre falo. É aquele grande avanço que os russos fizeram. Pois, o que é que ocorreu aqui? Dias atrás, os ucranianos forçaram a barra aqui, a parte de Pankovka, tiveram recuo. E agora conseguiram irromper nesse setor, fizeram um avanço essa semana, estreitando, ó. Desse lado esquerdo, essa zona cinzenta tem mais presença de tropas russas. O que é uma zona cinzenta, Pablo? Zona cinzenta quer dizer que é um local em que não tem o controle nem de um lado nem de outro. Estão ocorrendo lutas. Por exemplo, aqui ó, no meio, isso aqui é presença russa e só russa. Vai ter drone um ou outro, sim, mas do inimigo, mas as tropas estão consolidado o setor. E os ucranianos romperam um pouco parte dessa avança aqui em Charkov. Só que, então, de ontem para hoje, os russos fizeram uma movimentação agora inverso, dando a entender mais uma vez aquele movimento que já ocorreu em dias anteriores, dos russos deixarem a porta aberta num setor e vão lá e englobam totalmente as tropas. O que é que pode ser que ocorra aqui? Ocorreu basicamente isso aqui, ó. Deixa eu apagar aqui e mostrar para vocês. Deixa eu fazer o seguinte aqui, peraí. Deixa eu tirar um pouquinho mais de zoom para ficar mais fácil. Agora sim. O que provavelmente pode estar ocorrendo? Não dá para saber se vai ser isso. Os ucranianos fizeram esse movimento, né? Beleza. O que os russos começaram a fazer? Ó? Começaram a avançar aqui. Provavelmente vão continuar o avanço. E em alguma cabeça de ponte, provavelmente aqui, ó, vão fazer esse movimento. O que vão fazer? Vão estrangular rapidamente um mini bolsão e destruir essa tropa de elite aqui. É um chamariz para tropas de elite, que aqui são tropas de assalto mais especializadas que fazem esse avanço e permanecem às vezes até escondidos, dando poucos tiros, porque ficam se movimentando. São elite, né? São de um lado e do outro, ainda tem muita elite. Apesar de tudo. E de as batalhas, todos esses dias de batalhas. Mas é esperado então esse tipo de movimento. Os russos já fizeram movimentos assim anteriormente. Exemplo, aqui mais ao sul isso ocorreu recentemente, tá bom? Aqui, ó, nessa região, os ucranianos fizeram uma entrada, um avanço muito forte até entre Mykolaiv e Mirolyubovka, chegando próximo a Mirny, Malinovka, e aí foram englobados, né? Os russos fizeram esse movimento, ó, os ucranianos, vou deixar na mesma cor para não perder tempo. Os ucranianos fizeram esse movimento, os russos foram e fizeram esse movimento aqui, ó, e travaram as tropas que estavam aqui. Então tem feito muito esse tipo de movimento, que aí pode ser que tenha sido mais uma vez tendo ocorrido agora, só que nesse setor de Charkov. Vamos ver, vamos aguardar mais um pouco e ver se de fato é isso. É o que dá a entender. E aí vem Serebriansk. O que é que está acontecendo em Serebriansk? Eu tenho falado muito de Serebriansk nos últimos dias, né? Todo esse pedaço aqui, ó, de floresta, de rio Donetsk, floresta. Pablo, o que os caras estão buscando aqui no lugar alagado? Número 1, tem um fato número 1 que é uma área que no período de inverno é mais difícil se mover. Ok. No período de Rasputia também, mas o que estão buscando agora? Perceba o que eu já falei aqui, mas de forma bem resumida, muito resumida. Aqui é um setor em potencial de carvão, de alguns minerais inexplorados, de gás também inexplorado. São reservas futuras. Além disso, a desocupação nesse setor vai favorecer um futuro avanço para a Slavianka. E tem um terceiro motivo que os russos começaram meio que espalhar essa história. Né? Pode ser uma tapia, né?
É uma verdade. Aquela história, o que é que ocorre? Você pode contar uma verdade com meias verdades, né? Ou contar, melhor o inverso, contar uma mentira com meias verdades. Olha, é verdade que os russos querem 100% de Lugansk, do Oblast de Lugansk? Sim. Mas esse é o principal objetivo russo? Não. Os outros objetivos eu já tratei em vídeos anteriores e não vou tratar aqui para não ficar mais 10 minutos só falando disso. Mas oficialmente estão dizendo o seguinte: olha, nós queremos uma vitória e queremos Lugansk 100% pra gente. E aí o que começou a ocorrer? Aqui, ó, aqui é era um dos pequenos trechos de floresta quase difícil de avançar, em que os russos, ó, conseguiram chegar a praticamente 100% de Lugansk. Então falta só uns pequenos pedacinhos, uns pedacinhos de nada, que nós teremos então nos próximos dias, provavelmente, alguns avanços russos aqui nesse setor de Serebrianka mesmo, dessa localidade Serebrianka. Tudo isso é a floresta, é um parque nacional, tá bom? E nós veremos então alguns pequenos avanços e 100% aqui nesse setor Donetsk. Desculpa, Lugansk. Deixa eu só tirar aqui um pouco o zoom. Aí, ó, vai ficar faltando aqui esse pedacinho, né, de nada, que é o mais difícil, que é Lugansk. Vai ficar faltando aqui em cima outro pedacinho de nada, ó. Um pedacinho aqui, ó, Nova Mykolaiivka. Nova Mikhailovka, melhor dizendo, né? Falta esse pedacinho de nada, é uma zona cinzenta de avanço russo. Outro pedacinho de nada em Grekovka, ao norte de Grekovka, ao lado de Nova Vodiane. Um pedacinho que falta. Outro pedacinho, Nova Gorovka, também falta esse pedacinho aqui, próximo a Nova Gorovka. Vamos subir aqui se tem mais algum setor. Não, ó. Depois não temos mais todo o restante, ó, 100% de Lugansk. Então falta só falta esse pedacinho esses 3 pedacinhos de nada, digamos assim. 3, 4, né? Ó, falta, é quase tudo no mesmo lugar. Falta esse pedaço, que é o maior. Falta esse aqui. Falta esse pedacinho, que é o menor, 3. E o da floresta, 4. Então faltam 4 locais pequenininhos, que ao todo os russos estão com mais de 99% do território de Lugansk, faltando esses pedaços. E os russos deram a entender que vão buscar toda essa movimentação na floresta. É por isso. Eu já falei que existem outros motivos de reposicionamento, etc, etc. Mas, resumindo, os russos estão interessados fortemente em toda esta área aqui. Até porque é o local mais estreito também de Donetsk, tá bom? Esse é um pedaço estreitinho aqui de Donetsk, em que vale a pena também avançarem para conquistar 100%. Isso numa eventual futura liberação de todo o território, tá bom? Todo o território de Donetsk, só para deixar bem claro. Essas são as informações de hoje. Um grande abraço. Lembra de curtir o vídeo, de comentar, de seguir o nosso canal se não segue, né? Se inscreva. Ajuda o canal também. Ah, Pablo, eu quero ajudar. Não tenho cartão, não tem como ser amigo do canal. Ajuda aqui, ó, com o Pix, canal pabloricardo@gmail.com, o Pix lá. Ajuda o projeto. Valeu. Até a próxima.